Eu quero convidá-los para a leitura do texto que vai servir para a nossa reflexão. Nós vamos dar prosseguimento à nossa série de exposições no livro de 1 Coríntios. Então, por favor, abra sua Bíblia, mais uma vez em 1 Coríntios. Hoje nós alcançamos o capítulo 10, verso 23. Nós vamos ler 1 Coríntios 10, do verso 23 até o primeiro versículo do capítulo 11. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, sim o de outrem. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Citação livre do Salmo 24, lido minutos atrás. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois, por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo por que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Por amor, nós fazemos e deixamos de fazer. Por amor, nós fazemos coisas que não gostaríamos de fazer e, por amor, deixamos de fazer coisas que gostaríamos de fazer. Por amor a seus filhos, por amor a seus sobrinhos, você foi ao cinema no mês de julho e, em vez de assistir Deadpool e Wolverine, você assistiu Meu Malvado Favorito 4. Por amor aos seus familiares, você se segurou para não pegar o sonho de valsa e o ouro branco da caixa de bombons, a fim de que outros pudessem desfrutar desses que são os bombons mais gostosos da caixinha da Lacta, não é mesmo? Enfim, por amor nós fazemos e por amor nós deixamos de fazer. O texto que lemos vai tratar dessa questão. O apóstolo Paulo, gente, era prático sem ser pragmático. O que isso quer dizer? Paulo estava mais interessado em soluções corretas do que em resultados eficientes ou fáceis. No texto que lemos, o apóstolo encerra a longa discussão iniciada lá no capítulo 8 sobre comida sacrificada e dedicada a ídolos. E ele propõe 2 princípios para os cristãos observarem na hora de tomar decisões e na hora de resolver problemas. Quais sejam? O primeiro princípio é o princípio da conveniência e da edificação. O segundo princípio é o princípio da glória de Deus. Enfim, o cristão deve evitar tudo o que desonra a Deus, bem como tudo aquilo que for inconveniente e destrutivo. A passagem que lemos é muito rica e tem muito a nos ensinar a respeito de como devemos viver para a glória de Deus. E esse será o nosso tema nessa manhã, vivendo para a glória de Deus. Eu quero viver para a glória de Deus. A igreja precisa viver para a glória de Deus. Como fazer isso? O texto vai nos ensinar
algumas lições muito preciosas. Em primeiro lugar, nós vivemos para a glória de Deus, fazendo bom uso da liberdade que Deus nos deu. Nós glorificamos a Deus, fazendo bom uso da liberdade que o Senhor nos concedeu. Como fez no capítulo 6, mais uma vez, Paulo cita o famoso bordão dos coríntios: todas as coisas são lícitas. Os coríntios gostavam dessa frase: todas as coisas são lícitas. Paulo não discorda, porém insiste na necessidade de se levar em conta sempre o bem geral. E aí ele prossegue: todas as coisas são lícitas, mas nem todas são convenientes. Todas as coisas são lícitas, eu sou livre para fazer tudo, mas sei que nem todas as coisas edificam. Algumas coisas, apesar de legais, apesar de não serem interditadas, destroem em vez de construir. Declarar algo lícito, gente, não torna aquilo correto, ok? Declarar algo legal, desimpedido, não torna aquilo necessariamente correto. Não se pode olhar apenas para o lado permissível das coisas, mas também devemos olhar o lado do proveito. Para o apóstolo Paulo, os cristãos deveriam fazer interrogações adicionais, além da pergunta acerca da permissividade legal, a saber: isso daqui é conveniente? O que eu estou prestes a fazer, a falar, vai edificar? Essa ação que eu pretendo contribuirá para o crescimento da comunidade ou vai servir de empecilho? Outra pergunta: minha ação vai construir, vai edificar ou vai destruir e prejudicar outra pessoa? Em vez de simplesmente oferecer aos cristãos coríntios uma lista do que deve ser feito e do que deve ser evitado, Paulo colocou diante dos coríntios a necessidade da constante, da contínua avaliação e análise das motivações. Os cristãos devem, o tempo todo, avaliar as próprias motivações. Por que eu faço o que faço? Por que eu falo o que falo? Por que eu desejo o que desejo? Meu anseio por realizar determinada ação nasce de um desejo de obter benefício pessoal ou eu estou pensando na coletividade? Os crentes devem sempre analisar as próprias motivações. Em vez de os coríntios continuarem a defender seus direitos individuais, eles deveriam analisar suas motivações e as intenções de seus corações. Gente, liberdade ilimitada produz, na verdade, escravidão. Não existe liberdade ilimitada que não leve à falta de liberdade, pois ser livre é conseguir dizer sim para algumas coisas e conseguir dizer não para outras. Quem diz sim para tudo não é livre de verdade. Quem não consegue dizer não ainda é escravo. Então, para glorificarmos a Deus, devemos fazer bom uso da liberdade que o Senhor nos deu. Somos livres para fazer muitas coisas, mas algumas coisas são inconvenientes, outras coisas destroem. Segundo princípio, para quem quer glorificar a Deus, é o princípio do altruísmo, que aparece muito claramente no versículo 24. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Esse texto claramente estimula-nos ao altruísmo, que é a postura de considerar o bem-estar do outro, mesmo que isso implique em sacrifício e abnegação.
é assistir meu Malvado Favorito 4 em vez de Deadpool e Wolverine. Para o apóstolo Paulo, a morte de Cristo, em que ele se entregou por nós, não é somente a oferta de perdão para pecadores, mas também o único modelo de discipulado. Isso daqui, gente, é importantíssimo. Essa matéria é importantíssima para nós assimilarmos. O único modelo de discipulado é aquele baseado em Jesus Cristo. E Jesus Cristo se entregou pelos pecadores, ou seja, só dá para seguir a Jesus o imitando, fazendo aquilo que ele fez. Ou seja, eu devo também me entregar aos interesses dos outros. Não posso viver apenas para a satisfação, para o atendimento das minhas aspirações e das minhas próprias demandas. Ao tratar da liberdade dos cristãos quanto ao consumo de carne oferecida a ídolos, Paulo evitou formular regras e reafirmou a plena e total liberdade dos cristãos coríntios. Enfatizou, porém, que o efeito das ações de uma pessoa sobre outras é sempre mais importante do que os próprios direitos. Nós precisamos avaliar o impacto que nossas ações, que nossas palavras terão nas vidas daqueles que nos cercam. Os cristãos devem, portanto, se abster de ações que podem ser prejudiciais a outros. Os cristãos, como Cristo, devem ser dirigidos por amor, que é sempre sacrificial no relacionamento com as outras pessoas. O cristão deve procurar promover o interesse dos outros e não apenas buscar egoisticamente os seus próprios. Martinho Lutero costumava afirmar que os seres humanos são encurvados. Ou seja, nós somos naturalmente inclinados ao individualismo, nós somos naturalmente egoístas, a gente se importa com o nosso. Nós não nos importamos tanto com as outras pessoas, mas a Escritura está nos chamando a atenção para a necessidade de levarmos em consideração os outros. Meus irmãos, a única força capaz de romper com essa tendência egocêntrica e individualista é o amor, que nas palavras de João da Cruz, não cansa nem se cansa. Eu gosto muito dessa expressão de João da Cruz. O amor verdadeiro não cansa nem se cansa. Não dá para a gente se cansar de receber amor verdadeiro. E o amor verdadeiro não cansa de se oferecer. É por isso que pais e filhos, ou melhor, pais e mães insistem em amar filhos que dão trabalho. É por isso que o marido não desiste da esposa, e é por isso que a esposa não desiste do marido, porque o amor verdadeiro não cansa nem se cansa. O amor verdadeiro é a força capaz de nos ajudar a romper com o nosso egocentrismo. Terceira lição, terceiro princípio para quem quer glorificar a Deus, é saber se portar no público e no privado. Depois de mostrar o erro do argumento libertário dos coríntios, Paulo trata daquelas questões relacionadas ao comportamento do crente no privado e no público. Paulo considera duas situações. A primeira delas, um jantar em casa, e a segunda situação, um jantar na casa de um amigo descrente que te convidou. No ambiente privado, a orientação de Paulo quanto ao tema da comida sacrificada a ídolos é a seguinte, verso 25, o cristão pode comer de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntar-lhes por motivo de consciência. A palavrinha consciência ocorre aqui como referência à origem da carne. Lembremos-nos de que em Corinto, há 2000 anos atrás, a expressiva parcela
ou melhor, a significativa parcela da carne que abastecia os mercados e os açougues procediam dos templos pagãos. Tudo virava negócio. Então, a carne que excedia nos rituais era negociada e abastecia os açougues de Corinto, de modo que era difícil encontrar uma peça que não havia sido outrora retalhada por sacerdotes pagãos. A orientação de Paulo para os crentes é a seguinte: está lá no mercado, comprou, come. Não fica olhando a carne de um lado para o outro, preocupado com a sua procedência. Afinal de contas, todas as coisas vêm do Senhor. Esse posicionamento é reforçado com a citação livre do Salmo 24, aqui no verso 26. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Esse é o comportamento do cristão no privado. E como proceder publicamente, por ocasião de um jantar na casa de um descrente? Da mesma forma, veja lá verso 27. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. O conselho de Paulo é claro, é direto, é objetivo. Quer ir? Vá e coma tudo que for colocado diante de você. Não fique causando na casa dos outros. Vá e coma. O apóstolo nem ordena, nem incentiva, mas quer que o cristão decida. Ele reconhece que os cristãos coríntios têm obrigações sociais e familiares. E Paulo quer que os coríntios aproveitem disso. Afinal de contas, conviver com descrentes é oportunidade para a pregação do evangelho. Eu insisto com vocês que é importante nós nos relacionarmos com descrentes, a fim de comunicar o evangelho a eles. E não devemos ser chatos, devemos ser legais. Pois convivência não é sinônimo de conivência. Ele faz isso e aquilo outro. Não vou conviver com ele, pois eu não compactuo com esse comportamento. Meu irmão e minha irmã, convivência não é conivência. É possível, sim, conviver e influenciar positivamente. Paulo, porém, antecipa uma situação e oferece instruções claras a respeito do que deve ser feito. Verso 28. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, a consciência dele. O fato de a origem da carne ser mencionada significa que o descrente associa aquilo à idolatria. Se o descrente fez questão de ressaltar a origem da carne, isso significa que para ele aquele é um assunto sensível. Ele não conseguiu dissociar uma coisa da outra. Nesse caso, como o descrente valoriza aquela procedência e associa o consumo da carne à idolatria, o cristão deve, em obediência e fidelidade a Jesus Cristo, se abster, por causa da consciência do outro. Eu vou tentar atualizar essa questão. Eu disse tentar, talvez eu não vou conseguir. A Bíblia não proíbe o consumo de bebida alcoólica. Eu até gostaria que proibisse, mas a Bíblia não proíbe. A Bíblia proíbe a embriaguez. Eu não quero estimular ninguém a beber, eu detesto. Toma Coca-Cola, toma Fanta, toma a Turbaína, produzida aqui em Jundiaí, toma outras coisas. Mas não é errado você consumir bebida alcoólica. Porém, não beba na companhia de uma pessoa que associa a bebida a algazar. Sabe aquela pessoa, vamos tomar todas. Hoje é todo mundo loucão, hoje não tem limite, é nós. Vamos aqui tomar a gelada. Não beba com uma pessoa que procede dessa forma. Porque se você beber, para ela, os seus valores são iguais os dela. Gente, Paulo não está estimulando a gente aqui
a vida dupla, a fazer uma coisa no privado e outra coisa em público. O que Paulo está estimulando a gente é para nós analisarmos o impacto que nossas atitudes têm na vida de outras pessoas. Por amor, a gente faz coisas e por amor, a gente deixa de fazer outras. Quarta lição, penúltima dessa manhã. Nós devemos viver e fazer tudo para a glória de Deus, quer comais, quer bebais. Repare, Paulo está ensinando que a gente não glorifica a Deus apenas por ocasião do comparecimento ao templo. Não é a liturgia que glorifica a Deus apenas. Nós podemos glorificar a Deus através do que bebemos e através do que comemos. Ou seja, nosso lazer, nosso trabalho, nosso entretenimento, nossos relacionamentos, todas as coisas devem glorificar a Deus. E nós não podemos glorificar a Deus sem que a nossa vida esteja em harmonia com Ele e com os seus preceitos. Nada em nossa vida pode ofuscar ou obstruir o reflexo da glória de Deus em nós. Glorificar a Deus significa tornar seu nome famoso. Glorificar a Deus significa se importar mais com a reputação do nome do Senhor do que com a própria reputação. Glorificar o nome do Senhor implica em honrar mais a Deus do que a si mesmo. Eu gosto muito do exemplo do alemão Johann Sebastian Bach, um dos maiores músicos da história. Bach, um alemão nascido no século XVI ou XVII, não me recordo agora, era protestante, era alemão e contribuiu muito com a música ocidental, sobretudo com a inódia cristã. E ele tinha um hábito curioso. No final das partituras de suas composições, ele inseria as letras S, D, G, as iniciais da expressão latina Soli Deo Gloria, que significa glória somente a Deus. Ele não colocava as iniciais de seu próprio nome, JHB. Não, era SDG, Soli Deo Glória. Eu fiz o que fiz e fiz bem, porque Deus me deu talento e eu estou usando isso para a glória, para serviço e para a honra dEle. Tudo que você fizer, meu irmão, deve ser feito para a glória de Deus. Lá na escola, turminha, vocês devem ser bons estudantes. Façam tudo para a glória de Deus. Precisa fazer um desenho? Faz o melhor. Precisa fazer uma conta? Faz o melhor. Maridão, sobrou para você lavar a louça? Faz o melhor. Sobrou para você organizar tudo lá no barracão da firma? Faz o melhor. Teve programação na igreja? Faz o melhor. Deixa o ambiente arrumado para o próximo. Tudo que a gente faz deve ser feito com excelência. Quinto princípio é o princípio do testemunho e da intencionalidade para quem quer viver para a glória de Deus. Nos versos 32, 33 e no verso 1 do capítulo 11, nos defrontamos com a necessidade, importância e conveniência de darmos bom testemunho em todo o tempo e de sermos intencionais. Paulo diz o seguinte: não vos torneis causa de tropeço. Paulo não queria escandalizar ninguém. Paulo não queria distanciar uma pessoa de Jesus por meio do seu comportamento. A grande ambição, a grande meta santa de Paulo era aproximar as pessoas de Jesus e não as distanciá-las dele. Tem crente que parece que faz o contrário. Às vezes, para alguém se converter convivendo com um crente, é difícil, porque o crente não ajuda. Às vezes o crente é chato, é xarope, só critica Deus e o mundo. Para com isso. A gente não deve atrapalhar o encontro das pessoas com Jesus, pelo contrário, a gente deve facilitar, dando bom testemunho, sendo legal, sendo intencional.
Devemos ganhar as pessoas para Cristo. Essa era a meta do apóstolo Paulo que a gente encontra no verso 33. Eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Diante de tudo isso, Paulo pôde dizer: sede meus imitadores, como sou de Cristo. Paulo tentava emular o comportamento de Jesus Cristo. E por conta disso, era referência para os cristãos coríntios. Nós precisamos, meus irmãos, imitar a Jesus, fazer o que Jesus fez. Diante dessa demanda de imitarmos a Jesus, eu queria dividir com vocês 3 frases de uma obra clássica na literatura cristã que se chama A Imitação de Cristo. Essa obra foi escrita por um alemão, um monge alemão do século XIV. Estamos falando de um período anterior à reforma religiosa do século XVI. Primeira frase: todos somos frágeis, mas você não deve considerar ninguém mais frágil do que você próprio. Segunda frase, para quem quer imitar a Jesus: o Senhor sabe o que é melhor para meu proveito e quanto a tribulação serve para limpar a ferrugem dos meus pecados. Muitas vezes Deus emprega a tribulação para nos limpar da ferrugem dos nossos pecados. Terceira e última frase que quero dividir com vocês: conceda-me, ó Senhor, saber o que vale a pena saber, amar o que vale a pena amar, louvar o que mais lhe agrada, estimar o que para o Senhor parece precioso, detestar aquilo que à sua vista é imundo. Como você tem usado da liberdade que Deus te dá? Você tem feito bom uso dela? Você pensa nos outros ou só em si mesmo? O que você tem feito glorifica a Deus ou o desonra? Essas são as reflexões a serem feitas a partir desse texto. Há pessoas que estão defendendo liberdade, mas que, na verdade, são escravas de seus próprios vícios. Há pessoas que são pedras de tropeço, que destroem em vez de edificar, que agradam a si mesmas em vez de glorificar a Deus e que acabam por afastar as pessoas de Cristo, ao invés de aproximá-las dele. Meu irmão e minha irmã, por amor a gente faz, e por amor a gente deixa de fazer. O amor nos mobiliza a fazer e o amor nos mobiliza a não executar. Por amor a gente pensa no próximo. Eu quero lembrá-los de que a verdadeira liberdade cristã é livrar-se de si mesmo para glorificar a Deus, tornando-se semelhante a Jesus Cristo. O que você vai fazer motivado pelo amor hoje? O que você vai deixar de fazer motivado pelo amor hoje? Essa é a reflexão a ser feita. Que o bom Deus nos abençoe e nos sustente em nome de Jesus. Amém.